Ok, pessoal. Então, eu me chamo Antônio Neto e não importa se você está vendo essa aula através de uma gravação ou aqui ao vivo, o que importa é que hoje nós vamos continuar o nosso estudo a respeito do sermão temático. Na aula passada, a gente estudou o primeiro passo para você preparar um sermão temático. E esse passo parece óbvio, mas é muito importante, que é o passo da definição e análise do tema. O que significa isso? Você precisa definir qual é o tema e definir também qual é o seu propósito com aquele tema. Então, uma vez que você define o tema e define qual é o seu propósito com aquele tema, você está pronto, então, para começar a preparar o seu sermão temático. Agora, definir o tema e o seu propósito requer alguns cuidados. Então, quando você for definir o tema, lembrando aqui, você precisa saber que existe um tema geral e um tema específico. Então, um tema geral seria algo do tipo: eu quero falar sobre amizade, eu quero falar sobre missões, eu quero falar sobre casamento. Isso tudo é muito geral, certo? Quando você vai pregar um sermão temático, você precisa ter um tema específico para aquele sermão. Você pode, por exemplo, ter um tema geral para uma série de sermões, e em cada sermão você ter um tema específico dentro daquele tema geral, certo? Então, você quer fazer uma série de sermões sobre idolatria, sobre os ídolos, certo? Então, você quer fazer uma série de sermões sobre idolatria, sobre ídolos, e então, o que você faz? Você pode dar um tema geral. Um tema geral seria do tipo idolatria, ou então o desafio lutando contra a idolatria. Isso seria bem geral. E em cada sermão, você fazer um sermão temático específico. Então, a idolatria do sucesso, a idolatria da imagem, da beleza, a idolatria sexual, a idolatria artística. Então, você vai fazendo sermões específicos, temas específicos, ok? Então, lembrando aqui a diferença entre um tema geral e um tema específico. E também o seu propósito, ele precisa ser relevante. Você precisa definir um tema que a sua comunidade esteja precisando ouvir sobre aquele tema. É como se você fosse escolher tratar sobre aposentadoria num culto de jovens, certo? Então você vai chover no molhado ali. Ou na verdade, você vai falar para pessoas que não estão precisando daquela temática naquele momento, certo? Então, essa é a ideia. Você precisa escolher um tema que esteja de acordo com as necessidades, que seja relevante para as pessoas para quem você irá pregar. Então, esse é um resumo do que nós vimos na aula passada. E nessa aula, pessoal, eu quero, então, começar a ver com vocês aqui a respeito dos passos seguintes. Então, você já tem o tema, você já tem o seu propósito, agora nós vamos começar a trabalhar. Agora nós vamos começar a preparar o sermão temático, ok? E assim como acontece com o sermão textual, ou seja, o sermão em um texto, chamado sermão expositivo, o sermão temático, ele também é dividido em basicamente duas partes. Na verdade, são três partes, certo? Mas nós vamos aqui, nessa série aqui, nós vamos ver duas partes. A primeira parte é a parte do estudo e a segunda parte é a parte da estruturação, certo? Então, primeiro, você vai aprender a estudar para preparar um sermão temático e, segundo, você vai aprender a estruturar um sermão
temático, ok? Então, vamos continuar aqui, certo? Então, tendo entendido isso, pessoal, que nós vamos aqui dividir, então, o nosso curso de sermão temático bíblico em duas partes, nós vamos agora, então, começar pela primeira parte. Qual é a primeira parte? A parte do estudo para o sermão temático. Você precisa estudar para o sermão temático. Lembrando sempre que existe uma pergunta que deve nortear a sua cabeça, a sua mente, quando você vai estudar para um sermão temático. Que pergunta é essa? A pergunta: o que a Bíblia diz sobre este tema? Ok? Então, essa tem que ser a sua pergunta. Você não pode fugir dessa pergunta. Isso é o que vai definir se o seu sermão ele será temático bíblico ou um sermão temático que não é bíblico, ou seja, inventado por você. É a sua resposta para essa pergunta, ou fazer essa pergunta. Então, você precisa definir o seguinte, você precisa perguntar o seguinte: o que a Bíblia diz sobre este tema? Sendo assim, quando eu falo aqui sobre um passo a passo para que você estude para um sermão temático, esse passo a passo diz respeito a como estudar para um sermão temático. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, você vai seguir um passo a passo para entender o que a Bíblia diz sobre aquele assunto. É isso que nós vamos começar a fazer agora, ok? Então, deixa eu abrir aqui o nosso quadro branco para eu começar, então, a trabalhar isso com vocês, certo? Então, vamos lá. Nós queremos aqui preparar a parte do estudo para o sermão temático, certo? Então, nós queremos estudar para o sermão temático bíblico. Então, o que nós vamos fazer? O primeiro passo para estudar o sermão temático bíblico é delimitar o campo de estudo. Então, você precisa delimitar o campo de estudo do tema. O que significa isso? O que significa delimitar o campo de estudo do tema? Você precisa estabelecer em quais partes da Bíblia você quer estudar sobre aquele tema. Em que textos, ou não em textos, mas em que porções, em que livros, ou autor, ou testamento, você quer pesquisar a respeito daquele tema. Por exemplo, digamos que você queira tratar a respeito de um tema teológico. Então, você quer fazer um sermão temático abordando um tema teológico. E você definiu lá no passo 1, certo? Da delimitação, da definição do tema, que você quer falar sobre a soberania de Deus. Mais especificamente, sobre a soberania de Deus na salvação dos pecadores. Então, você quer tratar sobre esse tema. A pergunta é: você quer tratar sobre esse tema na Bíblia toda, certo? Então, aqui estão os campos de estudo principais. Na Bíblia toda, certo? Então, deixa eu só colocar aqui antes. A pergunta aqui é: em que parte da Bíblia você irá pesquisar sobre o tema? Essa é a pergunta que você vai fazer. Em que parte da Bíblia você vai pesquisar sobre o tema? Pode ser na Bíblia toda, pode ser em um dos testamentos. Você pode fazer, por exemplo, você pode pesquisar: eu quero saber sobre a soberania de Deus
na salvação dos pecadores apenas no Antigo Testamento ou apenas no Novo Testamento, certo? Pode ser em um autor bíblico. Então, você pode dizer, não, eu quero pesquisar a soberania de Deus na salvação apenas no apóstolo Paulo, apenas nos livros escritos pelo apóstolo Paulo. Ou eu quero pesquisar sobre soberania de Deus na salvação apenas nas cartas de Pedro, certo? Ou então você pode pesquisar por uma literatura. Então, eu quero pesquisar apenas nos evangelhos, ou apenas nas cartas, ou apenas nos salmos, certo? Isso seria fazer uma pesquisa por literatura. Ou então, mais especificamente, você pode delimitar em um livro. Então, às vezes, você pode fazer um sermão temático em um livro só. Eu já fiz muito isso, certo? A maioria dos sermões temáticos que eu já preguei foi em um livro só. Ou seja, o que é que um livro da Bíblia fala sobre o assunto? Então, eu já fiz um sermão temático sobre oração em Tiago. O que é que o livro de Tiago fala sobre oração, certo? Eu já fiz um sermão sobre conflitos, com o tema resolvendo conflitos na igreja local, apenas em 1 Coríntios. Então, eu peguei a primeira carta de Paulo aos Coríntios e então eu fui tratando, definindo ali quais são os textos, quais eram os textos que falavam de conflitos e pegando as ideias ali, certo? Obviamente que teriam mais opções aqui. Você pode colocar em um personagem, em uma história, você pode colocar em um grupo de livros, como, por exemplo, nas epístolas pastorais, apenas nas pastorais. O ponto aqui é que você pode ou deve delimitar o seu campo de estudo daquele tema, certo? Especialmente se você vai fazer um sermão temático teológico, tratando de um tema teológico, ok? Temas familiares, temas sobre vida cristã, são temas que podem ser abordados de uma maneira mais ampla na Bíblia toda, por exemplo, ou por testamentos. Então, disciplina física no Antigo e no Novo, dízimo no Antigo Testamento, depois um outro sermão sobre dízimo no Novo Testamento, certo? Então, você pode fazer isso. Agora, temas teológicos, eles são melhores feitos se você definir por teólogo, digamos assim. Então, o que Paulo falou sobre esse assunto, o que Pedro falou sobre esse assunto, o que Mateus falou sobre esse assunto no seu evangelho, certo? O que o apóstolo João falou sobre esse assunto. Então, uma vez que você define o seu tema e o seu propósito, agora, para você começar a estudar, você precisa definir qual é o seu campo de estudo, ok? Então, delimitação do campo de estudo. Certo, pessoal? Então, nós vamos fazer o seguinte, em cada passo eu vou abrir aqui para um tempinho de perguntas e respostas, para a gente não passar para o próximo passo sem ou de formas que vocês tenham alguma dúvida, ok? Então, me digam aí se vocês têm alguma dúvida aqui no chat sobre esse primeiro passo, certo? Vou dar aí um minutinho para vocês registrarem as suas dúvidas. Ok, então o Felipe está perguntando aqui o seguinte: pode-se retirar um tema de um capítulo de um livro da Bíblia? Bem, capítulo é um campo de estudo muito curto, certo? Mas você tem alguns capítulos na Bíblia que são realmente bem mais ricos, ok? Você tem, por exemplo, o Salmo 19. Isso, o próprio Salmo 19, eu ia citar o 119, mas o 19 também cabe. Você pode fazer um sermão temático no Salmo 19. E aí você teria que pegar ali 2 textos, certo? Não expor o texto todo, porque isso seria um sermão expositivo.
Mas o melhor exemplo mesmo seria no Salmo 119, porque é um salmo que trata a respeito da lei de Deus, mas de diferentes ângulos, de diferentes aspectos. Então, você pode selecionar alguns aspectos específicos, alguns textos específicos, e fazer um sermão temático só sobre um aspecto, um assunto ali, ok? O exemplo que você deu também, sobre a justificação em Romanos 5. Agora, qual seria a questão aqui em Romanos 5? É que, se você for tratar a justificação em Romanos 5, você fatalmente vai acabar tendo que fazer um sermão expositivo, porque o capítulo 5 ele é praticamente todo sobre a justificação, certo? Então, os capítulos 4, 5 e 6 de Romanos são capítulos, especialmente os capítulos 4 e 5, são capítulos que tratam diretamente sobre a justificação. Então, dificilmente você vai, talvez conseguiria, fazer um sermão temático. Se você fizer a pergunta, o que que Romanos 5 fala sobre a justificação? Você fatalmente teria que estudar o texto de Romanos 5 e ia ter que expor o texto de Romanos 5, certo? A menos que você coletasse apenas algumas ideias pinçadas ali dentro de Romanos 5, ok? Outra pergunta aqui do Tiago. Quando o pastor fala de limitar em um autor, para ver o livro inteiro, ou seja, vai ser pregado vários sermões e não apenas um sermão. Exemplo, que eu vou falar sobre oração em Tiago, vai ser vários sermões. Não necessariamente, certo? Quando eu fiz um sermão sobre oração no livro de Tiago, foi um sermão só, onde eu peguei ali o capítulo 1, que fala: aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, mas peça sem duvidar. Eu peguei também o capítulo 4, que fala sobre pedir, vocês pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E depois o capítulo 5, ou é capítulo 6, eu não me lembro agora, que ele fala de chamar os presbíteros, porque a oração do justo pode por muita eficácia. Então, você tem 3 textos em Tiago que falam sobre oração e eu fiz um sermão só, ok? Se você fizer 3 sermões sobre oração no livro de Tiago, pegando cada um dos textos, você vai acabar fazendo um sermão expositivo em cada texto, certo? Então, você tem aqui o tema da sua série, que é sobre oração no livro de Tiago, isso seria uma série temática, mas cada sermão da sua série, ele seria um sermão expositivo, se você pegasse cada texto e fizesse cada texto um só sermão, ok? Agora, você pode, ao invés disso, fazer o seguinte, vamos pegar aqui um tema teológico, vamos pegar sobre a regeneração. Então, eu quero ensinar para a minha igreja, aliás, regeneração não, arrependimento. Eu quero ensinar para a minha igreja sobre arrependimento. Então, eu quero fazer uma série sobre o arrependimento bíblico, o verdadeiro arrependimento. Essa seria a minha série de sermões. Então, eu defino qual é o meu campo de estudo. Eu vou estudar sobre arrependimento na Bíblia toda? Eu vou estudar sobre arrependimento só no Novo Testamento? Eu vou estudar sobre arrependimento só nos Evangelhos, o que Jesus fala sobre arrependimento? Ou eu vou fazer uma série de sermões temáticos com diferentes campos de estudo. Então, por exemplo, no meu primeiro sermão da minha série, eu vou basear o meu estudo só lá no Antigo Testamento, ou em histórias do Antigo Testamento, ou em um livro do Antigo Testamento. Então, eu vou fazer um sermão sobre arrependimento em alguns livros do Antigo Testamento, pesquisando algumas histórias, como, por exemplo, o arrependimento de Davi, certo? Isso é uma história interessante. O arrependimento de Jonas na baleia é uma outra história interessante. O arrependimento de Jó também é uma história interessante.
Então, você vai pegar esses textos, você vai retirar lições desses textos e preparar um sermão temático sobre arrependimento no Antigo Testamento. Aí, no outro sermão, aí você faz um sermão temático sobre arrependimento no ministério de Jesus. O que Jesus falou sobre arrependimento? Aí você seleciona os textos, tudo aquilo que eu vou ensinar aqui para vocês, o passo a passo do sermão temático. Aí, no terceiro sermão, aí, o arrependimento agora só no apóstolo Paulo. Aí, digamos que você acaba descobrindo que, na verdade, o arrependimento no apóstolo Paulo tem muito conteúdo. Então, você divide em 2 partes, ou divide em 3 partes, certo? Então, o ponto, portanto, aqui é que você pode fazer um sermão temático só em uma ocasião só, ou uma série de sermões temáticos, a depender do seu campo de estudo, ok? Então, Tiago, eu não sei se eu lhe respondi, se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, fique à vontade, certo? A gente está aqui nesse momento justamente de perguntas e respostas. Então, a Rebeca perguntou aqui, boa noite, sobre a escolha do teólogo, levando em conta o tema sugerido, a soberania de Deus na salvação do homem. Neste caso, a análise seria sobre a visão dele acerca deste tema? Muito boa pergunta, Rebeca. Agora, deixa eu começar explicando que quando eu falei sobre teólogo, eu não estou falando sobre teólogo na história da igreja, ok? Eu não estou aqui falando sobre Calvino, Armínio, sobre John Wesley, eu não estou falando, porque eu gosto sempre de repetir que quando a gente fala de sermão, a gente está falando da Bíblia, certo? Então, eu não acredito num modelo onde você chame de pregação uma aula sobre o que os teólogos na história disseram, certo? Obviamente que eu não estou dizendo que é isso que você está sugerindo, certo? Mas eu gosto sempre de clarificar aqui. Então, o que eu quis dizer com teólogo? Eu quis dizer sobre o que os homens da Bíblia disseram, considerando Paulo como um teólogo, Pedro como um teólogo, João como um teólogo, certo? O escritor das crônicas como um teólogo, o escritor dos livros de reis como, certo? Então, eu estou considerando aqui os autores bíblicos, ok? Então, quando você faz uma delimitação por autor, você vai, de fato, estudar o que aquele autor falava sobre esse assunto. Por que é importante? Por que quando o tema teológico, por que é fundamental que você delimite por autor? Porque, muito embora os autores eles não se contradigam na Bíblia, certo? Mas eles falam sobre assuntos em contextos diferentes e em perspectivas diferentes. Deixe-me dar um exemplo para você. Nos livros do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala de salvação, a sua ênfase maior geralmente é numa salvação que já aconteceu. Salvação como regeneração. Então, isso é uma ênfase do apóstolo Paulo. A salvação como regeneração. Mas quando você vai para os evangelhos, salvação, especialmente nos 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, salvação muitas vezes se refere a entrar no reino de Deus lá no futuro. Essa é a salvação que a gente espera no futuro, certo? Então, se você estuda salvação em vários autores, você vai ter muitas ideias, e muitas ideias que muitas vezes estão em contextos diferentes. Elas se complementam, certo? Mas elas estão em contextos diferentes. Então, o ideal, quando se trata de teólogo, ou de autor, ou de tema teológico, desculpe, é que você faça isso por autor. O que Paulo disse sobre isso, o que Mateus disse sobre isso, o que João disse sobre isso,
e aí no final você faz um resumão, unindo tudo, certo? Então, o que que fulano falou sobre soberania, o que que fulano, agora você tem várias perspectivas sobre este mesmo assunto, certo? Então, a questão, exatamente, eu li agora o que você disse, não é uma questão assim de ter perspectivas diferentes, conflitantes, ok? Não é que Paulo vai dizer uma coisa e Pedro vai dizer o contrário. O que acontece é que eles tratam com focos diferentes, com contextos diferentes, certo? Deixa eu insistir um pouquinho mais nisso. Um exemplo muito interessante sobre isso e é a questão dos dons. Então, se você trata da questão dos dons espirituais, você vai fazer um sermão temático e você quer fazer um sermão temático sobre o que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. E então você pega um texto de Atos, que fala lá que os discípulos foram batizados no Espírito Santo, certo? E então você pega um texto do apóstolo Paulo sobre isso. E então você trata de batismo no Espírito Santo como se os dois autores estivessem falando na mesma perspectiva, e no final das contas não é, ok? Então Lucas trata em um contexto, Paulo trata em outro contexto. O que nós precisamos fazer é, primeiro, definir o que Lucas falou, depois definir o que Paulo falou, e depois, então, unir para ver como essas duas colocações de Lucas e Paulo, elas combinam para formar um todo comum, ok? Então é isso, Rebeca. Espero que eu tenha lhe explicado satisfatoriamente.